Esse vídeo de hoje, ele é na verdade um convite. E eu quero falar com você que acha que seu filho não tem jeito, que você já tentou de tudo. Para você que acha que tá falhando na missão do maternar, do educar, porque não tem o que fazer com seu filho, porque o seu filho não vai mudar, porque você não consegue mudar, porque você realmente já tentou de tudo e nada te deu solução. Entenda esse vídeo como um convite. Vem refletir comigo, porque eu quero te trazer hoje. Eu sei que quando você fala da educação do seu filho, da criação que você está escolhendo para ele. Eu sei que você já deve ter passado por diversos processos, por diversos estágios. Eu sei que você já esteve lá embaixo se sentindo a pior mãe do mundo. Eu sei que você já adquiriu novos recursos e estava super confiante. Eu sei que existiram fases de altos e fases de baixo. Eu sei que por muitas vezes você se sentiu assim, não vista, não ouvida, que você achou que realmente não tem mais solução. Mas eu acho que faltou você pensar em uma coisa que só depende de você, que é o seu pensamento, o seu mindset, o seu conjunto de pensamentos. Quando a gente tem um conjunto de pensamento, um mindset que é engessado, que não nos deixa pensar de maneira positiva e proativa sobre as situações do nosso dia a dia, sobre as situações que a gente tende a reagir, a responder a essas situações de maneira ruim, de maneira a nos auto-sabotar, a não conseguir os resultados daquilo que a gente espera. Então, tem uma notícia muito importante sobre o seu mindset, sobre o seu conjunto de pensamento. Que ele é totalmente programável. Você pode começar do zero, mudar os seus hábitos de pensamento, mudar a sua maneira de pensar. Porque quando você entende que tudo que acontece ali com você é a parte de fora do iceberg, mas a parte de baixo lá é o seu pensamento, as suas crenças, a sua programação mental, é que você entende que você precisa olhar primeiro ali para o que está debaixo da água, para depois começar a ver a mudança refletida naquilo que está por fora da água. Quando você entende os seus gatilhos emocionais, a sua maneira de pensar e responder às situações, quando você entende quais são as suas crenças, quais são os problemas da sua criança interior, o que te leva a repetir padrões de comportamento, você começa a mudar os comportamentos de agora. E quando você começa a mudança dentro de você, você começa a colher os frutos da mudança refletida nas pessoas ao seu redor. Então, quando você escolhe, por exemplo, ingressar num caminho mais gentil com o seu filho e entender mais sobre a educação positiva, entender mais sobre a disciplina positiva, você começa a ver melhoras em todos os seus relacionamentos, porque a abordagem da disciplina positiva, da educação positiva, ela é voltada para você, para o seu olhar para dentro de você. Ela não é voltada para a criança, não é uma técnica encantadora de bebê, super nani, que vai resolver a sua criança sem olhar para você. Você primeiro olha para você. Então, a gente tem relatos de pessoas que salvaram o casamento, que melhoraram no trabalho, que têm uma relação melhor com o chefe, com os colegas de trabalho, simplesmente porque estavam buscando um caminho melhor para lidar com as crianças. Porque a gente entende que quando você começa essa transformação, você começa por você, pela sua maneira de responder ao invés de reagir, pela sua maneira de pensar, por entender o que te leva a fazer cada coisa. E quando você começa a entender o seu mindset, o seu conjunto de pensamento, você começa a ver transformação efetiva, transformação na prática. E a parte mais importante da gente virar a chave e realmente fazer essa mudança é entender que quem está no controle é você. Não existe outra pessoa nessa posição. Você é o responsável. Ninguém faz nada para você que você não permita. Você está no lugar que você se colocou. Parece frase batida, clichê de terapia, mas essa é a verdade. Você se colocou aí, nesse lugar, e agora depende de você assumir a liderança e a autorresponsabilidade e o protagonismo não só da sua maneira de maternar, mas da sua vida, para que você saia daí e para que você mude, para que você realmente comece 2021 sendo protagonista desse processo, para que você veja mudanças na prática. Você precisa primeiro entender que você está no controle, você é o líder
líder, não só dos seus pensamentos, mas da sua maneira de reagir, da sua maneira de se relacionar. Você é o líder da sua relação com seu filho. O seu filho é o líder da relação que ele tem com você, mas você é o líder da sua relação com seu filho. Então, você tem o poder para mudar isso. Você tem o poder para mudar todos os seus relacionamentos. Todas as suas relações com todas as pessoas ao seu redor dependem de você. E se você estiver disposto a assumir esse controle e colocar hábitos de liderança em prática, você vai ver mudanças muito rapidamente e que são mudanças duradouras, a longo prazo. Existem algumas habilidades de liderança que você pode começar a colocar em prática, que não vão exigir de você muito esforço, são apenas algumas mudanças de pensamento para que você coloque em prática, para que você se lembre, deixa aí no seu radar, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra? Com certeza não é. Você pode deixar no seu radar para cada vez que você estiver vivendo uma situação, opa, tocou a anteninha, lembrei daquela coisa que eu ouvi aquela moça no Instagram falando. E aí você vai estando, você vai ter mais bagagem, mais munição para agir de uma maneira diferente. Então não vai ser de uma hora para outra. A primeira vez vai ter uma resistência, a segunda vai ter mais, a terceira um pouquinho menos. E aí você vai nesse caminho meio tortuoso, mas a hora que você perceber, você tá praticando, porque é um hábito. Então é assim como o seu pensamento, né? É tudo programável, você pode modificar, você pode colocar novos hábitos, você pode mudar a sua maneira de pensar, e quando você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de responder e de agir. Não tem opção, não tem como você falar, eu estou pensando positivo, mas eu estou agindo negativo. Não existe como. Uma coisa puxa a outra. Então, o primeiro hábito de liderança que você pode colocar em prática, que você deixa lá no seu radar, lá no seu pensamento, para você usar nas situações que você precisar, é enxergar o erro. Um bom líder, ele supera, né? Ele passa pelo erro de maneira muito rápida. Não é que os erros não existem. Os erros existem, os erros acontecem, os erros vão acontecer sempre. A gente é humano, a gente tá predisposto a errar o tempo inteiro. Que você acorda, você tem 24 horas no dia que você está sujeito ao erro. Então o erro acontece, o erro vai acontecer. A importância de você mudar o seu pensamento é para você saber que o erro pode acontecer e o que você pode aprender com esse erro. O erro é uma ótima oportunidade de aprendizado e de fazer diferente. Então, a partir do momento que você não sente mais esse medo de errar, ou essa culpa por ter errado, ou esse medo da falha, você entende que cada erro que acontecer vai poder te trazer um aprendizado, você vive isso. Você abre o seu olho, você muda o olho da sua mente pro aprendizado e não para falha. Então você não se pune pelo que passou, mas você se abre para disciplina, que é aquilo que você pode fazer para aprender, para contribuir com a sua vida, com a sua nova maneira de pensar. E por que é importante, né, voltando um pouquinho lá atrás, por que é importante a gente falar desses hábitos de liderança? Porque um líder é alguém que lidera pelo exemplo. Não estamos falando de chefe, não estamos falando de ambiente de trabalho, ambiente empresarial. Nós somos, de maneira natural, os líderes dos nossos filhos. Da mesma maneira que os animais são os líderes dos seus filhotes, nós somos os líderes dos nossos filhos. E a melhor maneira de liderar é liderando pelo exemplo, é quando aquela pessoa te admira pelo que você é, não só pelo que você impõe que ela faça. Isso é um chefe. Você não é o chefe do seu filho, você não tem como impor nada para o seu filho, mas com o seu exemplo de liderança, você pode inspirar aquela criança a aprender os hábitos que você está colocando em prática, a seguir os seus conselhos, a seguir, a atender as suas necessidades, a atender os seus pedidos. Por isso é importante a gente falar dos hábitos de liderança. Então, o primeiro hábito é a maneira como a gente enxerga o erro e a gente mudar o olho da mente pro problema, para punição, para falha e focar ele no aprendizado que cada situação pode trazer. E o líder, ele não fica preso no erro por muito tempo. Por isso que você não tem que ficar preso no seu erro e nas suas falhas por muito tempo e nem na falha da sua criança. A partir do momento que você normaliza, que você humaniza essas falhas na sua realidade, né, no seu papel, você vai acabar fazendo isso com seu filho de maneira automática. Tá tudo bem errar, filho. A gente aprende. E aí, como consequência, a sua criança vai desenvolver mais autonomia, mais autoconfiança. Ela não vai ter medo de falhar, ela não vai ser uma criança que fica engessada pelo medo, porque o medo paralisa. O medo faz as pessoas pararem de evoluir. A pessoa prefere não ir, não fazer, não falar, porque ela tá com medo. E sendo que se ela enfrentasse, ela se sentiria muito melhor, muito mais feliz. Eu tive um desafio recentemente profissional, um desafio assim profissional aqui, né, nesse meu trabalho digital.
E eu tinha recebido um convite e eu tava insegura. E mesmo eu tendo essa noção, esse pensamento, esse mindset bem desenvolvido, porque eu trabalho nisso, porque eu me esforço para isso, eu pensei em não ir. Eu falei, não vou fazer. E o Luca, o meu filho que na época tinha 6 anos, falou pra mim, vai mamãe, enfrenta o medo, porque quando acabar você vai estar orgulhosa. E é exatamente isso, o medo paralisa, só que quando a gente supera, tem uma palavra em inglês que é muito boa pra isso, quando a gente overcome, quando a gente passa por isso, a gente sente orgulho, a gente sente um senso de capacidade que é muito importante na construção da autoestima. Então, quando você começa a colocar isso em prática, automaticamente seu filho vai saber como colocar em prática, porque você vai estar liderando pelo exemplo. O segundo hábito de liderança muito importante para a gente colocar em prática é as escolhas. Você entender que tudo é a sua escolha. Quando você assume aquele papel, né, de autorresponsabilidade que a gente falou no começo do vídeo, você entende que tudo depende da maneira como você escolhe, como você escolhe responder, como você escolhe reagir, como você escolhe participar de determinada ocasião, o sim que você escolhe falar, o não que você escolhe falar, as palavras que você escolhe empregar naquele determinado momento. Então, tudo é escolha. E todas as escolhas trazem uma consequência. E a gente é livre para escolher. A gente pode não ter aprendido isso, a gente pode ter vindo de uma criação autoritária que nos desconectou, porque a gente cresceu muitas vezes aprendendo a fazer o outro feliz, a agradar o próximo ao invés de nos agradar. Mas a gente tem sim, a gente é livre para fazer essas escolhas e a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro. Até quando você não está escolhendo, você está escolhendo não escolher. Então, todas as escolhas que a gente faz ao longo do dia, elas trazem uma consequência. Então, quando você estiver passando por uma situação desafiadora ali com seu filho, quando você assume esse momento presente, né, essa responsabilidade de falar, opa, tô sentindo isso, eu tô nomeando essa emoção e eu sei que a partir daqui é minha escolha. A partir do momento que você abre, né, que você toma consciência, que você traz isso pra consciência, você assume que a partir dali é a sua escolha. Mesmo antes já era a sua escolha, mas você não estava consciente. Mas a partir do momento que você toma a consciência, você exercita o seu poder de escolha. A gente tem o poder de escolha em todas as situações e as crianças também têm. Então, quando você deixa claro que você tem o poder de escolher, eu tenho o poder de escolher me estressar e perder minha cabeça agora, ou eu tenho o poder de escolher me retirar e lidar com isso depois. Quando você começa a mostrar isso na prática, que boas escolhas trazem boas consequências e escolhas ruins trazem consequências ruins, você vai ter que lidar de maneira natural, de maneira lógica, com uma consequência ruim quando você toma uma escolha ruim. É uma coisa que não tem como você fugir, não tem como você mudar. É a ordem natural das coisas. Então, quando você mostra para o seu filho que você vive isso na prática, ele aprende também na prática, também através do exemplo, a fazer boas escolhas. Porque ele está vendo você fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, elas estão presentes em todas as situações. Então, até no momento que seu filho escolhe também ter uma explosão, ele não escolheu de maneira consciente, não conseguiu lidar com aquelas emoções, mas a partir do momento que você traz para ele essa consciência, filha, você não escolheu sentir isso, mas você pode escolher como reagir a partir daqui. O que você quer fazer? Quais são as consequências que você quer ter? Então vamos fazer escolhas melhores? Você acaba passando isso para sua criança, você passa para sua criança um hábito super importante de liderança, que é o de saber que tem o poder de escolha. Outro hábito importante, terceiro hábito muito legal para a gente colocar em prática de liderança que vai te ajudar a desenvolver esse pensamento positivo, esse mindset de crescimento, é a proatividade. O que é a proatividade? É você assumir na prática que você é responsável, que você está no controle. A gente sempre escuta, né? Aquela pessoa é muito proativa. O que é uma pessoa proativa? Não é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Não é isso. Essa era a visão que eu tinha antes de começar a estudar sobre o mindset, mas mindset é a pessoa que sabe que ela está no controle e que ela pode ser ativa naquilo que ela quer. Então, eu estou no controle. Se eu quero evoluir, se eu quero aprender, depende de quem? Depende de mim. E quando você tem um pensamento proativo a respeito das coisas, você faz sem que te peçam, você faz sem ser cobrada, você não tá fazendo pelos outros, você tá fazendo por você, porque você tá no controle de quem você é, de quem você quer ser e da onde você quer chegar. E existem, inclusive, duas maneiras, né, de pensar, o pensamento proativo e o pensamento reativo. Quando a gente tem um pensamento reativo, a gente fala assim, né,
Por que que isso está acontecendo comigo? Se eu não vou fazer, se ninguém faz, eu não vou fazer. Você somente reage àquelas situações. E quando você tem um pensamento proativo a despeito de qualquer situação, você sabe que, independente do que os outros estão fazendo, o seu papel é fazer aquilo, é fazer o que é certo, independente do que os outros estão falando, é falar não, independente de que os outros estão falando sim. E isso, quando a gente pensa principalmente na adolescência das nossas crianças, isso é muito importante. Eu quero muito que meu filho tenha um comportamento proativo e um pensamento, uma maneira de reagir proativa a respeito dos desafios que ele vai enfrentar, não só de más companhias, de drogas, de coisas que ele vai viver, mas a fim de se posicionar em todos os novos desafios que ele vai enfrentar, conforme ele for se desenvolvendo. Só que a gente precisa começar a trabalhar esse mindset. Ele não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, nem na nossa vida, nem na vida das crianças. Então, quando você escolhe agir de maneira proativa, você tá, mais uma vez, dando o exemplo para o seu filho. Então, não é porque seu pai não lavou a louça, eu também não vou lavar. Eu vou lavar, porque é importante pra gente. Não é questão de você se sobrecarregar fazendo mais do que você pode. É questão de você saber o que é o certo e você agir em busca do que é o melhor pra você, sem precisar se conectar com o que o outro vai fazer ou o que o outro vai pensar. Se conectar somente com você. Agir de maneira proativa sobre a sua própria vida. Saber que você está no controle e que você pode mudar, que você pode chegar, que você pode alcançar, que não existe nada. Dentro da proatividade tem inclusive uma palavrinha muito legal que eu já contei pra vocês que o Luca usa na escola, que não existe nada que você não pode ou que você não sabe. O que eles usam na escola aqui é o seguinte, é a palavra mágica ainda, que é o yet, né, que eles falam em inglês, é o ainda. Eu não sei ainda, eu não posso fazer tal coisa ainda, porque não existe nada que você não sabe. Tem uma coisa que você pode não saber agora, mas se você quiser ir atrás, se você aprender, se você estudar, se você tiver um plano de ação, você vai conquistar. Então, quando você age de maneira proativa, você assume esse pensamento para você. Depende só de mim. Mesmo que eu não sei ainda, mas eu posso agir de maneira proativa e ir atrás desse conhecimento e passar a saber. Outra coisa importante é a gente agir sempre com um plano de ação. Então, se você tem um desafio, seja na sua vida pessoal, seja ali no seu processo de maternar com seu filho, qual é o seu desafio? Coloca ali, traz para consciência qual é realmente o seu desafio, qual é o seu objetivo e qual é o plano de ação que você pode estabelecer para chegar lá. Porque com um plano de ação, a gente consegue alcançar qualquer objetivo. Você só precisa ter um plano, saber o que você vai fazer, se esforçar em trabalhar nele. É uma coisa legal, porque você pode fazer analogia do esporte, quem tem, assim, mais sucesso no mundo do esporte, se a gente for pegar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um exemplo de superação do esporte mesmo, ganhou como o melhor do mundo, e ele sempre fala isso, que ele tinha um plano e ele se esforçou e ele chegou lá. Então não é que ele simplesmente foi dotado de muito talento. Ele se esforçou, ele fez um plano e ele se esforçou, ele deu o melhor dele para chegar lá. E você pode colocar isso em prática em todas as situações da sua vida. Se você tiver um plano, meu plano, se você tiver um objetivo, meu objetivo é ter uma relação melhor com meu filho. Qual que é meu plano de ação? É agir de maneira positiva? É não gritar? Esse é meu plano. E aí você se esforça naquilo que você quer, você com certeza vai atingir seu objetivo. Talvez você não atinja na primeira, talvez você não atinja na segunda, mas aí você já entendeu lá no começo do vídeo que os erros são importantes, que os erros são partes do processo e que toda vez que você erra, o que você falha, você pode aprender, você pode tirar aprendizado e começar de novo. Então você já não se preocupa mais com o resultado final. Você tá se preocupando com o processo, com tudo que você vai adquirir e absorver nesse processo. E isso faz toda a diferença, porque aí você entende que independente do seu primeiro resultado ter sido um erro, ter sido uma falha, não importa, você pode tentar de novo com tudo isso, com toda essa bagagem que você aprendeu e você pode conseguir na segunda, na terceira. O importante é você ter persistência e esforço. Então, isso é uma coisa muito importante, é um hábito de liderança muito legal pra gente colocar, que é o esforço e o plano de ação. Se você agir assim, você vai inspirar o seu filho a agir assim também. Aí ele já não vai ter medo de falhar, ele já vai saber que tudo que ele faz são as próprias escolhas dele, que ele é o líder dentro dele mesmo, que ele tá no poder e que com um plano de ação e com esforço ele pode alcançar qualquer coisa. Já pensou uma criança crescendo com esse pensamento, gente? Isso é muito poderoso pro adulto que ela vai se transformar.
Isso é muito importante, a criança ter essa noção, esse senso de capacidade, esse senso de assim, eu posso, eu quero, eu consigo, não é só aquele mantra bobinho, não. Isso passa uma mensagem muito poderosa para o nosso cérebro, para nossa maneira de pensar. Se realmente eu quero, eu posso, eu consigo, então vai, se esforça, faz um plano de ação, muda a sua maneira de pensar, age de maneira proativa e você realmente consegue, você realmente pode. Então é uma mensagem muito poderosa para a gente passar para as crianças. Não adianta só dizer que a gente quer que as meninas sejam livres para conquistar tudo que elas querem, que os meninos sejam livres para ocupar espaços que até anteriormente eram só de meninas, que o menino não pode isso, o menino não pode aquilo. Ensina para o seu filho o caminho prático para fazer isso, não é só falar. A gente sai da teoria com esses hábitos de liderança e a gente entra na prática, a gente começa a mudar não só a nossa maneira de falar, mas a nossa maneira de pensar e de agir. O próximo passo, a próxima habilidade de liderança que você pode colocar em prática em 2021 é priorizar. Então é muito importante um bom líder priorizar. Tem até um quadrante lá de prioridade que depois eu posso mostrar para vocês o que é urgente, não tão urgente, importante, não tão importante. E você ter realmente a sua prioridade do que precisa ser feito primeiro. Eles falam aqui, então, até esse nome aqui, eles colocam como fazer primeiro o que deve ser feito primeiro. Então parece meio redundante, mas é real. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente abre o olho é pensando numa coisa que a gente não precisa resolver naquele momento, a gente não tem controle sobre aquilo, então a gente precisa começar a priorizar, escolher batalhas pequenas para a gente ir lidando com elas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo enfim, de qualquer que seja o período de tempo, mas priorizar o que realmente precisa ser discutido, trabalhado, batalhado naquele momento. Muitas vezes, quando a gente tem uma herança autoritária dentro da maneira de educar, né? O seu filho agiu de determinada maneira ou fez uma birra ou alguma coisa assim e a gente acha que a gente tem que tratar e mudar e controlar aquele comportamento exatamente naquele momento que aconteceu. Mas quando a gente muda o mindset, a gente começa primeiro a entender quais são as nossas crenças, o que levou a gente a ter esse pensamento. E aí você entende, opa, a minha prioridade nesse momento é, primeiro, me acalmar, não vou ativar esse meu gatilho mental. Segundo, acolher o meu filho. E depois eu resolvo, depois eu tento controlar esse sentimento, explicando para o meu filho qual é a emoção, qual é uma opção melhor para a gente lidar com essa emoção. Então, quando você define prioridades, você pode colocar na prática dessa maneira de, assim, escolher quais são as batalhas que você precisa enfrentar em determinado momento, seja na sua relação com seu filho, ou seja no seu dia a dia, porque se você tá com a cabeça assim, cheia de coisas que você não pode controlar, cheia de coisas que você não pode resolver naquele momento, é claro que vai faltar espaço para você agir de maneira mais empática, mais amorosa, para você realmente aproveitar aquela coisa da felicidade. Ela não é o destino, né? Ela é o caminho. E se você tá com aquela bagagem muito cheia, você não vai realmente conseguir aproveitar o caminho. Então, definir prioridades é um hábito super importante e que seu filho vai aprender a fazer também ao longo da vida, ao longo dessa convivência com você, porque a gente tem muita criança ansiosa, criança que tenta controlar o que não tem controle, criança principalmente nessa pandemia, que queria ter o controle, que queria ter a vida de volta, que queria ter o convívio social de volta e não tinha essa opção, não era possível. Então é importante, quando a gente trabalha prioridades, a gente ensinar a criança, olha, isso aqui tá dentro do nosso círculo do que a gente pode controlar, mas isso aqui, infelizmente, não tá. O que a gente pode fazer para lidar com isso? A gente não tem como resolver isso, mas o que a gente pode fazer para lidar com isso? Então, quando você pensa dessa maneira com você, automaticamente você coloca isso na prática com seus filhos e você ensina uma lição valiosa para eles, como essa de aprender a priorizar. É uma coisa que a gente não aprende, mas quando a gente é adulto, as pessoas esperam que a gente saiba como fazer, mas poxa, a gente não aprendeu, ninguém tirou um tempinho para ensinar pra gente, né? Então vamos mudar isso, vamos ensinar para as crianças como fazê-lo. Outra coisa muito importante, uma habilidade muito presente nos líderes e que a gente precisa muito em todos os relacionamentos, que é a chave para uma comunicação eficiente, é a chave para você realmente se conectar com uma pessoa, é escutar, fazer uma escuta ativa, primeiro compreender para depois ser compreendido. Vou trazer uma pergunta para você, começa a se fazer essa pergunta, né? A colocar isso na prática quando você estiver escutando alguém. Eu tô ouvindo para responder ou eu estou ouvindo para compreender?
Muitas vezes a gente fica ouvindo, mas já naquele ímpeto de interromper e já dá opinião e já resolver aquela coisa para a pessoa, a gente não tira tempo para realmente escutar de maneira empática e ativa e compreender a outra pessoa. E isso claramente é o primeiro passo que a gente dá na direção do conflito, porque a gente não compreendeu o outro não se sentiu importante, o outro não se sentiu aceito, o outro realmente não se sentiu compreendido. Como que a gente espera ter um bom relacionamento com esse outro, independente de quem o outro seja, é o nosso parceiro, é a pessoa do trabalho, é o nosso filho? Se a gente não compreende, se a gente não se esforça realmente para ouvir, aquela pessoa ela não se sente importante o suficiente a ponto de desenvolver um bom relacionamento com você, a ponto de desenvolver uma confiança com você. Então a escuta ativa é um hábito muito importante de colocar em prática e para ontem, e não precisa nem esperar 2021, faz isso hoje. Começa a escutar de maneira atenta, não interrompe, não tenta resolver, não fica criando aquelas historinhas que a gente cria na cabeça de mas também, mas se não fosse isso, mas se eu no seu lugar faria tal coisa. Só escuta, só escuta. Muitas vezes a pessoa ela não está precisando da sua opinião, ela não está precisando do seu conselho, ela só quer ser ouvida. E quando você faz isso, você dá um presente para a pessoa, porque saber ouvir é uma coisa, é uma qualidade muito linda, é um presente que você entrega para a pessoa. Olha, eu tô aqui, eu estou te ouvindo, mas eu estou verdadeiramente te ouvindo. E a melhor maneira, não existe, aliás, não existe outra maneira de você ensinar seu filho a ouvir se não for ouvindo o seu filho, se não for realmente prestando atenção verdadeiramente no que ele te fala, quando ele está te falando. E outra coisa importante é que quando a gente está realmente escutando para compreender, para se conectar com a pessoa, automaticamente a gente está criando uma empatia com a pessoa. A escuta, essa comunicação efetiva, porque quando você escuta, você está dando o primeiro passo na comunicação, ela leva a empatia. Você consegue ter empatia com aquela pessoa porque você compreendeu aquela pessoa. Então a empatia nem sempre é só olhar para alguém na rua que está numa situação de necessidade, eu tenho empatia porque eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Eu tenho empatia porque eu entendi qual é a necessidade daquela pessoa. Eu tenho empatia porque eu me conectei com aquela pessoa. Então, se você quer adultos empáticos, ensine o seu filho através do exemplo, através desse hábito de liderança muito importante que faz parte do mindset positivo, que é saber ouvir. Se o seu filho crescer sabendo ouvir verdadeiramente, ele vai no futuro saber ter empatia, porque ele vai aprender o que é se conectar com a outra pessoa. E por último, o último hábito de liderança, e um hábito muito importante, principalmente para a vida com crianças, mas também no trabalho, em todos os âmbitos, na verdade, que é o hábito de criar sinergia, que é de entender que em grupo, quando a gente trabalha junto, quando a gente sabe trabalhar com aquelas pessoas, quando a gente sabe realmente dividir, delegar e esperar o melhor do outro, quando a gente trabalha em equipe, a gente chega muito mais longe. Sozinho, você pode até ir mais rápido, é uma frase batida, né? Mas sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto em equipe você vai mais longe. E é exatamente isso. Quando você aprende a trabalhar em grupo, você automaticamente está desenvolvendo as suas habilidades de convivência. Quando você está trabalhando em grupo, você está colocando em prática as suas habilidades de liderança. É quando você tem realmente a oportunidade de colocar o seu mindset diferente, o seu mindset positivo em prática. Então, escolha trabalhar em grupo, escolha compartilhar suas necessidades, escolha deixar o outro fazer junto com você. E quando a gente fala de trabalhar em grupo, a gente abre um parênteses aí que é muito importante dentro da disciplina positiva, que é a oportunidade que a gente tem de ensinar para a criança habilidades de vida e tirar tempo de treinamento. Então, se você quer trabalhar em equipe dentro da sua casa, se você quer que seu filho te ajude com os afazeres domésticos, se você quer realmente ter uma equipe funcional na sua família, se você quer que a criança entenda que ela está num time, você vai ter que ensinar essas habilidades para ela, essas habilidades de trabalhar em grupo, essas habilidades de aprender uma habilidade nova e colocar em prática, de ser proativo, de pensar no bem, no bem geral, né, que é agir de maneira empática. Então pensa, quando o seu filho crescer, quando ele realmente for para o mercado de trabalho, se essa for a sua preocupação, o meu filho ter sucesso na vida, o quão mais preparado que as demais pessoas essa criança já não vai estar. Se ela já souber ouvir de maneira empática, se ela souber que ela tem que fazer boas escolhas, que ela está no controle, que ela é a líder de si mesma, se ela souber trabalhar em grupo, se ela souber focar em solução de problema, buscar, né, enxergar cada falha,
não como um ato de culpa ou de ser punido, mas uma oportunidade de aprendizado. Porque quando a gente olha como oportunidade de aprendizado, a gente aprende a buscar solução, a ver o que eu posso tirar de bom dessa situação. Então pensa quantas habilidades de vida você vai estar ensinando para o seu filho, simplesmente mudando a sua maneira de pensar e colocando esses hábitos de liderança em prática. Que você vai estar ensinando habilidades importantíssimas para o futuro dele, para o presente também, mas se você está preocupada só com o futuro, se você quer que seu filho seja um profissional de sucesso, um adulto de sucesso, olha quantas habilidades muito importantes você está ensinando para ele apenas com o seu exemplo, porque isso é liderar, é você ter um bom convívio com os outros, saber que a pessoa ela tá te admirando através do exemplo e não só por causa da sua autoridade, da autoridade que você tem em cima daquela outra pessoa, seja seu funcionário ou seu filho, simplesmente porque é uma ordem, porque ela tem que mandar, porque esse é o poder, esse é o modelo de autoridade em que vocês estão inseridos. Então, voltando para esse último hábito aí, do trabalho em grupo, quando você entende que realmente em grupo você faz mais do que sozinha e você enxergar as pessoas que estão ao seu redor ali como parte do seu time e não só alguém que está agindo contra você, faz parte do mindset positivo e do hábito de proatividade, enxergar o outro como alguém que está do seu time. E se ele não está ainda, o que você pode fazer para trazer ele para você? Um bom líder também é um bom influenciador. Então, o que você pode fazer para realmente trazer aquela pessoa para o seu lado, para ganhar cooperação, sabe? Ao invés de ganhar pela obediência, pela força, o que você pode fazer para ganhar a cooperação daquela pessoa? Primeiro você precisa comunicar suas necessidades, ativar a escuta. Então, de maneira geral, é colocando esses hábitos de liderança em prática, esses hábitos de liderança que vão te fazer mudar a sua maneira de pensar e começar 2021 mudando o que você não mudou até agora, que é o seu pensamento, porque é o seu pensamento quem guia todas as suas respostas, sejam elas verbais, sejam elas comportamentais. O seu pensamento é quem está no controle disso. E quando você muda essas suas crenças, quando você abre mão das crenças limitantes, dos pensamentos apenas reativos e coloca os pensamentos proativos, é quando você consegue realmente fazer essas mudanças. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido como que através da mudança que começa em você, você pode mudar tudo ao seu redor. Eu espero que você aceite realmente esse convite de seguir junto comigo durante o próximo ano, da gente fazer essas mudanças juntas, porque essas mudanças elas não buscam, elas não visam a perfeição, perfeito ninguém nunca vai ser, mas elas visam ser a melhor versão de nós que a gente pode ser. E quando a gente está oferecendo para os nossos filhos o melhor que a gente pode, eles vão aprender a não aceitar nunca menos do que o melhor, a não fazer nunca menos do que o melhor que eles podem. E isso tem um impacto muito positivo na vida deles. Então, se você aceita esse convite, se você quer realmente mudar, se você acha que você já tentou de tudo, tenta mais uma vez, mas tenta dessa vez mudando o seu pensamento, ao invés de tentar mudar o seu filho, ao invés de tentar mudar o seu parceiro ou o seu ambiente. Tenta mudar o seu pensamento, combinado? Se você tem dúvidas a respeito disso, se você quer realmente trabalhar um pouquinho mais o mindset positivo com o seu filho, eu tenho lá no meu link, no meu perfil, alguns materiais gratuitos a respeito disso. Eu tenho vários destaques, inclusive, aqui no meu perfil, se você for dar uma olhada, que falam a respeito de mindset. Mindset é uma ferramenta muito positiva que a gente pode usar ao nosso favor. E se você ainda não conhece, fique aqui esse convite. Eu espero que você aceite esse convite de novo para mudar o seu mindset no ano que vem, para fazer tudo ser diferente. E a mudança começa primeiro em você.